Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E vamos começar com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Índia anuncia exportação de vacina para 6 países. Brasil fica de fora. Não há previsão de chegada do imunizante produzido pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. O estado de São Paulo, o município do Pará entra em colapso por falta de oxigênio. 6 pessoas morreram nas últimas 24 horas. A situação mais preocupante é na comunidade de Nova Maracanã, onde pelo menos 34 pacientes estão hospitalizados. E agora o valor econômico. Governos regionais e setor privado se aproximam de Biden. A questão climática e as oportunidades de investimento são os principais aspectos do diálogo. E por fim, o Globo, o Asilo do Rio tem caso de residentes que se recusam a tomar a vacina contra a Covid-19. Casal comunicou que não quer ser vacinado. Esse posicionamento, apesar de minoritário, preocupa diretores de instituições. O Grupo Independente sobre a Preparação e Resposta à Pandemia apresentou nesta terça-feira o relatório provisório sobre a resposta da Organização Mundial da Saúde à pandemia. O documento pondera a ação da entidade diante da pandemia e aponta possíveis melhorias. O relatório de especialistas independentes encomendado pela Organização Mundial da Saúde apontou que a pandemia expôs as fraquezas da entidade. O documento alega que a instituição tem recursos insuficientes e poder limitado em relação aos estados. O Grupo Independente sobre a Preparação e Resposta à Pandemia apresentou nesta terça-feira o relatório provisório ao Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde, que se reúne até 26 de janeiro. O texto diz que a OMS e a China poderiam ter agido com mais rapidez e de forma mais contundente para alertar o mundo sobre a epidemia em janeiro de 2020, informação que já havia sido revelada na última segunda-feira. Mas o documento também revela que a agência da ONU não tem meios suficientes para cumprir o que se espera dela e não tem poder de coação. O grupo independente considera lamentável o poder limitado da OMS durante surtos de doenças para ser capaz de implantar meios locais de apoio e contenção. O relatório completa que todos os Estados-membros procuram a OMS em busca de liderança, coordenação e aconselhamento, mas não estão dispostos a conceder autoridade ao organismo. O futuro governo de Joe Biden usará todas as ferramentas disponíveis contra as práticas abusivas, injustas e ilegais da China que afetam a economia americana. A declaração foi feita hoje pela secretária do Tesouro, levando a crer que a guerra comercial travada no governo Trump vai continuar. Ao que tudo indica, a guerra comercial entre China e Estados Unidos vai continuar. Nesta terça-feira, a nomeada secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou que o futuro governo de Joe Biden usará todas as ferramentas disponíveis contra o que chamou de práticas abusivas, injustas e ilegais da China que afetam a economia americana. Yellen respondeu perguntas do Comitê de Finanças do Senado em sua audiência de confirmação. Ela observou que a China tem prejudicado as empresas americanas com uma série de políticas, incluindo subsídios ilegais, dumping, que é a venda abaixo do custo de produtos, roubo de propriedade intelectual e barreiras à entrada de produtos norte-americanos. Yellen ainda defendeu um imposto internacional aos gigantes do mundo digital. A taxa está sendo discutida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo a secretária do Tesouro nomeada, isso permitiria aos Estados Unidos arrecadar uma parcela justa. O governo de Donald Trump, que se opôs a um imposto sobre essas empresas do setor digital, levou ao fracasso as negociações no âmbito da OCDE para aplicar a taxa em nível internacional. Equipes de resgate lutam contra o tempo para resgatar os mineiros presos há 9 dias na China. Os trabalhadores são ameaçados pelo aumento do nível da água, mas conseguiram mandar uma mensagem na segunda-feira afirmando que estão vivos. Um resgate complexo e contra o relógio. As equipes de socorro escavam vários novos caminhos nesta terça-feira para tentar acessar o local onde estão pelo menos 12 dos 22 mineiros presos desde 10 de janeiro em uma mina de ouro na China.
Devido ao grande acúmulo de material, a onda de choque formada pela explosão causou graves danos às instalações dentro do poço. As tubulações, cabos e equipamentos da estrutura de aço estavam torcidos e empilhados, então o trabalho de limpar é relativamente difícil. Equipes de resgate já conseguiram entregar comida aos sobreviventes por meio de um cabo que passaram por um duto cavado na rocha. Os mineiros também puderam enviar à superfície uma mensagem manuscrita em uma folha arrancada de um caderno, pedindo que fossem enviados medicamentos, alertando sobre o perigo do aumento do lençol freático e informando que 4 homens ficaram feridos. Uma ligação entre equipes de resgate e mineiros confirmou que 11 pessoas estavam a 540 metros de profundidade e outras 100 metros abaixo. O paradeiro dos outros 10 homens ainda é desconhecido. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E não esqueça, se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.